Eu jamais imaginei que uma pergunta inocente de uma criança de 9 anos faria minha vida desmoronar em questão de segundos e me obrigaria a tomar a decisão mais difícil e assim bombante que alguém pode tomar na vida. O que descobri naquela tarde sufocante de dezembro, numa fazenda isolada no sertão da Bahia, me persegue até hoje como um pesadelo que não acaba. Pela primeira vez em 5 anos, vou contar para vocês cada detalhe dessa história que mudou não só minha vida, mas a de uma família inteira, para sempre. Se você tem estômago forte e quer saber a verdade por trás de uma descoberta que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre bondade humana, fica até o final, porque o que essa menina me revelou foi tão devastador, tão chocante, que eu não tive escolha senão chamar as autoridades imediatamente. E o que aconteceu depois? Bem, isso transformou nossa realidade em algo que parecia saído do pior dos filmes de terror. Só que era tudo real, tudo acontecendo, bem na minha frente. Meu nome é Socorro, tenho 39 anos, e quando essa história começou, eu trabalhava como cuidadora há quase 6 anos na casa do Dr. Marcelo, um veterinário muito respeitado e próspero do interior da Bahia, na cidade de Juazeiro. A propriedade dele era imensa, uma fazenda de gado que se estendia por hectares e hectares, com uma casa principal que mais parecia um palácio no meio do sertão, cercada por currais que brilhavam sob o sol escaldante do Nordeste. Era uma daquelas mansões que você vê em novela, com varandas enormes, jardins bem cuidados e uma piscina cristalina que refletia o céu azul infinito. Eu morava numa casa pequena, mas confortável nos fundos da propriedade, um arranjo que funcionava perfeitamente para todos nós. Eu cuidava da casa principal, preparava as refeições, organizava tudo, cuidava da menina e, em troca, tinha moradia, alimentação e um salário que era muito melhor do que qualquer coisa que eu conseguiria na cidade. Dr. Marcelo era viúvo, havia perdido a esposa em um acidente de moto 2 anos antes, e desde então criava sozinho a filha deles, a pequena Lara, que na época tinha 9 anos. Lara era uma menina linda, de cabelos cacheados cor de chocolate e olhos verdes enormes que pareciam guardar segredos profundos demais para uma criança da idade dela. Ela era quieta, muito quieta para uma menina de 9 anos. Enquanto outras crianças da idade dela brincavam, gritavam, faziam travessuras, Lara passava horas sentada na varanda, olhando para o horizonte com uma expressão melancólica, quase adulta. Eu sempre achei estranho esse comportamento, mas atribuí ao fato de ela ter perdido a mãe tão nova. Trauma de criança, eu pensava, e tentava ser extra carinhosa com ela sempre que podia, sem saber que estava convivendo com algo muito mais sombrio e terrível. O Dr. Marcelo era um homem imponente, alto, forte, daqueles que comandam respeito só de entrar em um ambiente. Tinha uns 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e sempre usava camisas sociais impecáveis, mesmo estando no meio do sertão. Ele tratava bem a filha, pelo menos era o que eu via durante o dia. Sempre perguntava sobre os estudos dela, se ela havia almoçado direito, se estava precisando de alguma roupa nova. Comigo, ele era educado, pagava em dia, nunca foi grosseiro. Mas havia algo nele que me incomodava profundamente. Uma forma como ele olhava às vezes, principalmente quando bebia cachaça à noite sozinho na varanda, que me deixava com um frio na barriga que eu não conseguia explicar. A rotina na fazenda era sempre a mesma, monótona como o calor do sertão. Eu acordava às 5 da manhã, preparava o café da manhã, acordava Lara para se arrumar para uma escola, a levava até o ponto onde a van escolar passava na estrada principal, cerca de 15 minutos de caminhada da casa. Durante o dia, eu cuidava da limpeza, preparava as refeições, organizava a roupa, regava as plantas, cuidava de toda a organização doméstica. Às 2 da tarde, ia buscar Lara no mesmo ponto. Ela voltava, lanchava, fazia as tarefas da escola, brincava um pouco sozinha porque não havia outras crianças por perto, e depois jantávamos todos juntos às 7 da noite. Era uma vida simples, previsível, e eu gostava da estabilidade que aquele trabalho me proporcionava. Eu vinha de uma família muito pobre. Havia crescido ajudando minha mãe a criar meus 4 irmãos menores depois que meu pai nos abandonou, e nunca tive oportunidade de estudar direito ou ter uma profissão melhor.
Aquele emprego me dava dignidade, um teto seguro, comida na mesa e ainda conseguia mandar um dinheirinho para minha mãe, que morava numa favela em Salvador. Era tudo o que eu podia pedir da vida. Pelo menos era o que eu pensava naquela época, antes de descobrir que estava vivendo no meio de um pesadelo real. As coisas começaram a mudar de forma sutil no final de novembro, quando Lara fez 9 anos. O aniversário dela foi simples, só nós 3, com um bolo que eu mesma fiz e alguns presentes que o pai trouxe da cidade. Mas depois daquela data, comecei a notar que a menina estava ainda mais retraída que o normal. Ela sempre foi reservada, mas agora havia períodos em que ela ficava horas sem falar absolutamente nada, apenas me olhando com aqueles olhos verdes e fundos, como se quisesse me contar algo, mas não conseguisse encontrar as palavras certas. Comecei a reparar também que ela tinha dificuldades terríveis para dormir. Várias noites durante a madrugada, eu escutava ruídos estranhos vindos do quarto dela. Não eram ruídos de brincadeira ou de criança que não consegue pegar no sono. Eram sons baixos, abafados, como se ela estivesse chorando ou sussurrando sozinha no escuro. Quando eu perguntava na manhã seguinte se havia dormido bem, ela apenas balançava a cabeça, que sim, mas seus olhos diziam o contrário. Tinham olheiras roxas e uma tristeza que me cortava o coração. O Dr. Marcelo também começou a agir de forma diferente nessa época. Ele sempre foi de beber uma cervejinha ou uma dose de cachaça à noite na varanda, observando o gado e relaxando depois de um dia de trabalho na clínica veterinária. Mas de novembro em diante, ele começou a beber mais, muito mais. Algumas noites, eu o encontrava completamente embriagado, cambaleando pela casa, falando sozinho, e em algumas ocasiões ele fazia comentários estranhos sobre como Lara estava crescendo rápido demais e como ela estava ficando cada dia mais parecida com a mãe. Na época, achei que era só um pai sentimental e alcoólatra, lidando com a perda da esposa e vendo a filha crescer. Mas houve uma noite específica no começo de dezembro que me deixou extremamente desconfortável e plantou a primeira semente de desconfiança na minha cabeça. Eu havia esquecido de desligar o fogão depois do jantar e voltei à casa principal por volta das 10 da noite para verificar. A casa estava escura. Pensei que todos estavam dormindo, mas quando entrei pela porta da cozinha, escutei a voz do Dr. Marcelo vindo do corredor dos quartos. Ele estava falando baixo, quase sussurrando, e não conseguia entender as palavras direito, mas o tom era estranho, íntimo demais, carinhoso demais para um pai conversando com a filha àquela hora da noite. Fiquei parada na cozinha, sem saber se deveria ir embora ou ficar, quando escutei a vozinha de Lara respondendo algo que não consegui compreender, mas o tom dela era de desconforto, quase de medo. Meu coração começou a bater mais forte e uma sensação ruim tomou conta do meu peito, mas tentei me convencer de que estava sendo paranoica. Desliguei o fogão rapidamente e saí de lá, mas não consegui dormir naquela noite. Algo estava errado, eu sentia isso no fundo da minha alma, mas não sabia exatamente o que era e muito menos o que fazer com essa sensação terrível que estava crescendo dentro de mim como um tumor, desabar em tempestade. Era como se todos nós estivéssemos representando papéis numa peça de teatro, fingindo normalidade enquanto algo terrível acontecia nos bastidores. Lara começou a ter pesadelos frequentes e aterrorizantes. Acordava gritando no meio da madrugada, suada, tremendo, e quando eu corria para ver se estava tudo bem, sempre encontrava o Dr. Marcelo já no quarto dela, sentado na beira da cama, acalmando a menina com uma voz doce demais, melosa demais. Ele sempre dizia que era normal, que desde a morte da mãe ela tinha esses episódios, que eu não precisava me preocupar, que ele sabia cuidar da própria filha. Mas havia algo na forma como ele falava, na forma como seus olhos brilhavam no escuro, que me deixava com uma sensação horrível no estômago. Foi então que chegamos àquele sábado fatídico de dezembro, um dia que eu jamais vou conseguir esquecer pelo resto da minha vida. Lara não tinha aula, então estava em casa o dia todo comigo. O doutor Marcelo havia saído cedo para fazer alguns atendimentos veterinários em fazendas vizinhas e só voltaria no final da tarde. Era um dia quente e sufocante, típico do sertão baiano. O ar estava pesado, carregado de uma umidade que grudava na pele,
como se o próprio clima soubesse que algo terrível estava para acontecer. Eu estava na área de serviço, estendendo roupas no varal, quando Lara apareceu na porta. Ela ficou ali parada por alguns minutos, apenas me observando trabalhar com aqueles olhos verdes que pareciam carregar o peso do mundo, até que finalmente falou com uma voz tão baixa que eu quase não escutei. "Tia Socorro", ela disse com aquela voz pequena e hesitante que me fez parar imediatamente tudo o que estava fazendo. "Posso te fazer uma pergunta muito importante?" Parei na mesma hora o que estava fazendo e me virei para ela. Havia algo na forma como ela falou. Uma seriedade que não combinava com uma criança de 9 anos que me fez prestar atenção. Total, como se minha alma soubesse que aquele momento mudaria tudo para sempre. "Claro, meu anjo, pode perguntar qualquer coisa", respondi, tentando manter um tom tranquilo, mesmo sentindo que algo gigantesco estava para acontecer, algo que eu não estava preparada para ouvir. Lara olhou para os lados, como se quisesse ter certeza absoluta de que estávamos sozinhas na casa. Depois, fixou aqueles olhos verdes enormes em mim e perguntou algo que fez meu mundo desabar em questão de segundos. "Tia Socorro, é normal um pai tirar a roupa da filha toda noite e fazer coisas que doem?" A pergunta me atingiu como um raio, deixando-me completamente paralisada. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés e uma náusea violenta subiu pela minha garganta. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais" para que mais pessoas recebam. Palavras que salvam, acolhem e despertam. Sua ajuda faz toda a diferença para que possamos continuar contando histórias que precisam ser ouvidas. "Lara, o que você está falando?" Perguntei tentando manter a calma, mas minha voz saiu mais aguda do que eu queria, traindo o desespero que estava crescendo dentro do meu peito como um incêndio. A menina baixou os olhos, brincou com a bainha do vestidinho azul que estava usando e sussurrou as palavras que fizeram meu coração se despedaçar. "Em 1000 pedaços. Ele vem no meu quarto todas as noites depois que você vai dormir. Ele diz que me ama muito, que sou a menina mais especial do mundo. Depois ele tira minha camisola e faz umas coisas que não gosto, que doem e me deixam com medo." Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos como tambores de guerra. "Lara, minha querida, você pode me contar exatamente o que ele faz?" Perguntei, me abaixando para ficar na altura dela, tentando controlar o tremor terrível que havia tomado conta das minhas mãos e da minha voz. Ela olhou para mim com uma expressão que misturava confusão, medo e uma tristeza profunda demais para uma criança tão pequena. E então começou a falar com uma naturalidade assustadora de quem conta algo que se tornou rotineiro, algo que havia se tornado parte da sua realidade de forma tão cruel que ela nem percebia mais o quanto era errado. "Papai senta na minha cama e fala que me ama mais, que tudo no mundo, que sou sua princesinha especial. Depois ele tira minha roupa e a dele também. Ele toca em lugares que não deveria tocar, faz coisas que doem e me deixam confusa. Ele sempre diz que é normal, que todos os pais fazem isso com as filhas, que é nosso segredo especial e que eu nunca posso contar para ninguém, senão coisas muito ruins vão acontecer." Ela parou de falar e olhou para as próprias mãos pequenas, como se estivesse com vergonha. "Que tipo de coisas ruins?" Perguntei, sentindo uma náusea terrível subindo pela garganta, mas sabendo que precisava ouvir tudo, por mais horrível que fosse. "Ele disse que se eu contasse para alguém, você ia embora e eu ficaria sozinha para sempre. Ele disse que as pessoas não iam acreditar em mim, que iam achar que eu estava mentindo, que ia ser levada para um lugar longe daqui onde crianças más ficam presas. Eu precisei me segurar na máquina de lavar para não cair no chão. O mundo estava girando ao meu redor e eu sentia como se estivesse tendo o pior pesadelo da minha vida. Só que era tudo real, tudo acontecendo bem na minha frente. A realidade daquelas palavras saindo da boca inocente de Lara era mais terrível do que qualquer filme de terror que eu já havia assistido. "Minha querida", consegui dizer com a voz completamente embargada. "Ele machuca você quando faz essas coisas?" Lara balançou a cabeça devagar,
com uma expressão de dor que me cortou a alma. Às vezes dói muito, principalmente quando ele põe o dedo e outras coisas dentro de mim. Eu choro e peço para ele parar, mas ele diz que é normal doer no começo, que logo logo eu vou gostar. Ele sempre fala que estou crescendo e virando uma mocinha, que preciso aprender essas coisas, que um dia vou entender. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlar. Puxei Lara para um abraço desesperado, sentindo o corpinho pequeno e frágil dela tremendo nos meus braços como uma folha no vento. Minha menina corajosa, você foi muito valente em me contar isso, e eu prometo por tudo que é sagrado que nunca vou te abandonar. Está bem? Mas agora eu preciso que você me ajude com uma coisa muito, muito importante. Ela se afastou um pouco e me olhou com expectativa, com uma esperança nos olhos que me fez perceber que ela havia guardado esse segredo terrível por tanto tempo, esperando por alguém em quem pudesse confiar. Você pode me mostrar exatamente onde seu pai toca em você? Perguntei, odiando cada palavra que saía da minha boca, mas sabendo que precisava ter certeza, que precisava de todos os detalhes para poder protegê-la da forma certa. Lara assentiu e, com a inocência devastadora de uma criança que não entende a gravidade do que está acontecendo, apontou para partes do próprio corpo que fizeram meu estômago revirar e minha alma se despedaçar em pedacinhos. Quando ela terminou de falar, de contar todos os detalhes sórdidos daquele pesadelo que estava vivendo há meses, eu a segurei nos braços novamente e disse: Lara, escuta bem o que a tia vai falar. O que seu pai está fazendo com você não é normal, não é certo, e não é culpa sua de jeito nenhum, está entendendo? Nenhum pai deve fazer essas coisas com a filha. Você é apenas uma criança, e crianças devem ser protegidas, amadas e cuidadas, nunca machucadas. Mas ele disse que é normal, ela respondeu confusa, com aquela lógica de criança que acredita nos adultos incondicionalmente. Ele disse que faz isso porque me ama muito, mais do que amava a mamãe. Essa frase me deixou ainda mais revoltada, mais determinada a acabar com aquele horror. Não, minha querida. Amor de verdade não machuca nunca. Amor de verdade protege, cuida, faz a criança se sentir segura e feliz. O que ele está fazendo é muito, muito errado, e eu vou fazer com que isso pare hoje mesmo. Está bem? Funcionando a 1000 por hora. Eu sabia que precisava agir rapidamente, mas também sabia que precisava ser muito cuidadosa, muito estratégica. Estávamos no meio do sertão. A cidade mais próxima ficava a quase 60 quilômetros dali. Eu não tinha carro próprio, meu celular às vezes nem pegava sinal direito naquela região isolada. E o homem de quem eu estava suspeitando era poderoso, rico, respeitado na região inteira. Quem acreditaria na palavra de uma cuidadora sem estudo contra de um veterinário influente, dono de terras, que atendia os fazendeiros mais importantes da região? Mas olhando para Lara, vendo a confiança desesperada com que ela havia me contado aquele horror indescritível, sabendo que uma criança de 9 anos não tinha capacidade mental nem emocional de inventar detalhes tão específicos e perturbadores sobre violações, eu soube que não tinha escolha. Eu tinha que protegê-la, custasse o que custasse. Não importava o preço que eu tivesse que pagar, por isso, não importava quantas consequências terríveis poderiam recair sobre mim. Uma criança inocente estava sendo torturada na minha frente e eu era a única pessoa no mundo inteiro em quem ela havia conseguido confiar. Lara, eu disse, segurando o rostinho pequeno dela entre minhas mãos trêmulas, eu preciso que você seja muito, muito corajosa agora, ainda mais do que já foi ao me contar isso. Nós vamos sair daqui hoje mesmo, antes do seu pai voltar, e vamos procurar pessoas preparadas que podem nos ajudar. Pessoas que sabem como proteger crianças e fazer com que homens maus paguem pelos crimes terríveis que cometem. Está bem? Os olhos dela se arregalaram de puro terror. Mas e se ele ficar muito bravo? E se ele fizer alguma coisa ainda pior comigo? E se ele machucar você por minha causa? Perguntou com uma voz tão pequena que mal consegui ouvir. Não vai acontecer nada comigo, meu anjo. Menti, tentando soar confiante, sabendo muito bem que estava prestes a destruir minha vida inteira para salvar a dela. Existem pessoas preparadas para lidar com situações assim,
pessoas que passaram anos estudando como proteger crianças de homens perigosos, pessoas que sabem exatamente o que fazer. Mas primeiro, eu continuei, tentando manter a voz firme, apesar do desespero que estava crescendo dentro do meu peito. Eu preciso que você me ajude com uma coisa muito importante. Você consegue me mostrar alguma prova do que ele faz? Alguma coisa que comprove que ele entra no seu quarto à noite e faz essas coisas terríveis? Lara pensou por um momento, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava concentrada. Depois disse algo que fez meu coração bater ainda mais forte. Ele sempre deixa um presente depois que termina. Doces, balas, às vezes um brinquedinho pequeno. Ele fala que é para eu ficar quietinha e não contar para ninguém o nosso segredo especial. E tem mais uma coisa, ela continuou, baixando a voz até quase um sussurro. Às vezes ele esquece coisas no meu quarto quando sai. Uma vez ele esqueceu o relógio dele embaixo da minha cama. Outra vez esqueceu um tubo pequeno que cheira esquisito e deixa a mão grudenta. Meu coração disparou quando ouvi isso. Você pode me mostrar essas coisas, meu anjo? Perguntei, já sabendo que estava prestes a ver evidências que confirmariam meus piores medos. Fomos até o quarto dela, um ambiente que sempre me pareceu lindo e acolhedor. Decorado com tema de princesas, cheio de bonecas caras e brinquedos que qualquer menina adoraria ter. Mas agora eu via tudo aquilo com outros olhos completamente diferentes. Cada detalhe daquele quarto havia se tornado sinistro para mim, carregado de uma energia sombria que me fazia sentir náusea. Lara abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e me mostrou uma coleção de doces e chocolates, todos do tipo importado que só se encontrava na cidade grande. Ele sempre traz doces diferentes. Depois, ela explicou com uma naturalidade que me cortou a alma. Depois ela se abaixou e procurou embaixo da cama, até que retirou um pequeno tubo de gel lubrificante íntimo. Quando vi aquilo, senti uma raiva tão intensa, tão violenta, que tive que me esforçar para não gritar de desespero e indignação. As evidências estavam ali na frente dos meus olhos, confirmando de forma inequívoca o pior dos meus medos. Aquela criança havia sido sistematicamente violada pelo próprio pai adotivo, e eu tinha sido cega o suficiente para não perceber antes, para não protegê-la quando ela mais precisava. Lara, eu vou guardar essas coisas, está bem? Elas são muito importantes para provar a verdade, eu disse colocando tudo numa sacola plástica. Agora eu preciso que você faça exatamente o que eu vou falar, sem questionar, sem ter medo. Você confia em mim? Ela assentiu com a cabeça, e naquele gesto simples eu vi uma confiança tão pura, tão absoluta, que me deu forças para continuar. Vamos pegar suas roupas, seus brinquedos mais importantes, tudo que você não quer deixar para trás. Nós vamos embora daqui agora mesmo, antes do seu pai voltar da cidade. Estou tão feliz que vocês estão aqui me ouvindo, porque quando contamos histórias como essa, quando damos voz às crianças que sofreram em silêncio, estamos ajudando outras crianças que podem estar passando pela mesma situação terrível. Se você quer apoiar essa missão de proteger os pequenos, se esse relato tocou seu coração de alguma forma, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários. Você já presenciou algum sinal de que uma criança estava sofrendo? Sua experiência pode ajudar outros adultos a reconhecerem os sinais e agirem a tempo. Enquanto Lara empacotava suas roupinhas numa mala pequena, eu liguei para o número 190 da Polícia Militar. Minha mão tremia tanto que mal conseguia discar os números no meu celular velho. Alô, polícia? Eu preciso denunciar um caso gravíssimo de violação infantil. Um homem está abusando da própria filha de 9 anos. Estou na Fazenda Esperança, estrada vicinal que sai de Juazeiro em direção a Petrolina. Por favor, venham rapidamente, é uma emergência extrema. A atendente me fez várias perguntas. Queria detalhes, queria confirmações, queria saber se eu tinha certeza do que estava falando. Senhora, a senhora tem certeza absoluta do que está denunciando? Esse é um crime muito grave e acusações falsas também são. Crime, ela disse com uma voz que me pareceu desconfiada. Eu tenho certeza total, respondi, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu vi as evidências, eu ouvi o relato detalhado da criança. Ela está sendo torturada há meses e eu sou a única pessoa que pode salvá-la agora. Depois liguei para o Disque 100.
o número nacional de denúncias de violações de direitos humanos. Dessa vez fui mais direta, mais objetiva. Preciso denunciar abuso sexual infantil. Uma menina de 9 anos está sendo violada pelo pai. Tenho evidências físicas e o depoimento detalhado da vítima. Estamos em situação de risco. Precisamos de proteção imediata. O atendente foi mais compreensivo, mais preparado para esse tipo de situação. Anotou todos os detalhes, garantiu que a denúncia seria encaminhada para todos os órgãos competentes e me orientou sobre os próximos passos. O que aconteceu nas próximas 2 horas foi uma sequência de eventos que pareciam saídos do filme mais tenso que alguém pode assistir. Só que era tudo real, tudo acontecendo na minha vida. Lara e eu saímos da fazenda às pressas, levando apenas o essencial. Eu não tinha carro, então caminhamos até a estrada principal e pegamos o primeiro ônibus que passava em direção à cidade. Durante todo o trajeto, Lara ficou agarrada no meu braço, tremendo de medo e ansiedade. Tia Socorro, e se ele descobrir que a gente fugiu? E se ele vier atrás da gente? Ela perguntava a cada poucos minutos. Ele não. Vai conseguir nos fazer mal nunca mais, eu respondia, tentando parecer segura, mas por dentro estava apavorada. Eu sabia que estava lidando com um homem poderoso, influente, que provavelmente não hesitaria em usar todos os recursos possíveis para silenciar quem ameaçasse seus segredos mais sombrios. Quando chegamos à delegacia de Juazeiro, por volta das 4 da tarde, encontramos um movimento muito maior do que eu esperava. Havia 2 viaturas da Polícia Militar na porta. Um carro do Conselho Tutelar e uma van do Ministério Público. Aparentemente, as ligações que fiz haviam mobilizado várias instituições simultaneamente. Uma delegada especializada em crimes contra crianças, doutora Fernanda, nos recebeu numa sala reservada. Senhora Socorro, a menina Lara, ela disse com uma voz gentil, mas profissional. Vocês estão seguras agora. Vamos conversar com calma, vamos ouvir tudo o que vocês têm a dizer e vamos tomar todas as providências necessárias para proteger essa criança e fazer justiça. Pela primeira vez em horas, senti um pouco de alívio. Estávamos cercadas por pessoas preparadas, por profissionais que sabiam exatamente como lidar com essa situação terrível. Durante as próximas 3 horas, contei para a delegada todos os detalhes da descoberta, mostrei as evidências que havia coletado no quarto de Lara, relatei todas as observações estranhas que havia feito nos últimos meses. Lara, com a ajuda de uma psicóloga especializada em crianças vítimas de violência, conseguiu repetir seu relato, dessa vez de forma ainda mais detalhada e consistente. Nenhum detalhe, por menor que pareça, disse o investigador, um homem de uns 50 anos com uma expressão séria que demonstrava muita experiência em casos assim. Repeti tudo que Lara havia me contado, desde a primeira pergunta até os últimos detalhes sobre os objetos que encontramos no quarto dela. A cada informação que eu dava, o promotor anotava tudo num caderno grosso, fazendo perguntas específicas sobre datas, horários, comportamentos que eu havia observado. Esse padrão de comportamento que a senhora descreveu é muito consistente com casos de abuso sistemático, disse ele após ouvir tudo. A criança não teria capacidade de inventar detalhes tão específicos sobre violência sexual, mas era só o começo. O investigador me explicou que teriam que fazer uma operação imediata na fazenda para prender o Dr. Marcelo e coletar mais evidências antes que ele pudesse destruir qualquer prova ou fugir da região. Senhora Socorro, a senhora tem coragem de voltar lá conosco? Precisamos da sua ajuda para identificar exatamente onde estavam os objetos, como era a rotina, todos os detalhes que podem ser importantes para a investigação. Ele perguntou. A ideia de voltar àquela casa, de ver novamente o homem que havia torturado Lara por tanto tempo, me apavorava completamente. Mas eu sabia que era necessário, que era minha responsabilidade ajudar a garantir que ele pagasse por todos os crimes horríveis que havia cometido. Eu volto, respondi, sentindo minhas mãos tremendo. Eu faço o que for preciso para proteger Lara e garantir que ele nunca mais possa fazer isso com nenhuma criança. A operação foi planejada com muito cuidado. Uma equipe especializada da Polícia Civil, junto com peritos criminais e uma assistente social, se dirigiu à fazenda por volta das 7 da noite.
Eu os acompanhei numa viatura separada, com 2 policiais femininas que me tranquilizaram durante todo o trajeto. A senhora vai ficar segura? Não se preocupe. Nós temos experiência em situações assim e vamos protegê-la durante todo o processo, disse uma delas. Quando chegamos à fazenda, o doutor Marcelo estava na varanda da casa principal, bebendo cachaça como fazia todas as noites, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quando viu as viaturas se aproximando, ele ficou visivelmente nervoso, mas tentou manter a compostura. Boa noite, oficiais. Em que posso ajudá-los? Perguntou com aquela voz controlada, que eu conhecia tão bem. O delegado responsável pela operação não perdeu tempo. Doutor Marcelo Santos, o senhor está preso por suspeita de abuso sexual infantil contra a menor Lara Santos. O senhor tem direito a permanecer calado e direito a um advogado. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor no processo judicial, anunciou enquanto 2 policiais se aproximavam com as algemas. A reação dele foi exatamente o que eu esperava. Primeiro veio a indignação fingida. Isso é um absurdo completo. Eu sou um profissional respeitado nesta região. Nunca fiz mal a ninguém, muito menos a minha própria filha. Depois veio a tentativa de intimidação. Vocês sabem quem eu sou? Eu conheço o prefeito, conheço o deputado estadual, conheço pessoas muito influentes que não vão gostar nada de saber que estão perseguindo um cidadão honesto. Mas os policiais já tinham ouvido essas mesmas palavras centenas de vezes de outros criminosos poderosos. Senhor, o senhor pode fazer suas ligações da delegacia. Agora precisamos cumprir o mandado de busca e apreensão, respondeu o delegado com firmeza. Foi quando o doutor Marcelo me viu descendo da viatura policial e seu rosto mudou completamente de expressão. Sua ingrata! Ele gritou com uma fúria que me gelou o sangue. Depois de tudo que fiz por você, depois de anos te dando emprego, casa, comida, é assim que você me paga? Inventando mentiras sobre mim, destruindo minha reputação, destruindo minha família. Sua voz estava carregada de um ódio tão intenso que por um momento senti medo real de que ele tentasse me atacar fisicamente. E se você sente que essa mensagem tocou profundamente seu coração, considere clicar no "Valeu demais". Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens de luz para todos que precisam. É assim que conseguimos seguir contando histórias que podem salvar vidas e proteger os mais vulneráveis. Mentiras? Respondi com uma coragem que nem sabia que tinha dentro de mim. As evidências estão todas no quarto da Lara, no seu quarto, na sua vida inteira de mentiras e crimes. Mas os policiais já estavam levando ele para a viatura, enquanto ele continuava gritando ameaças e ofensas que ecoavam pelo sertão silencioso. A busca na casa durou quase 4 horas. Os peritos fotografaram tudo, coletaram fibras, impressões digitais, analisaram cada centímetro do quarto de Lara. Encontraram muito mais evidências do que eu imaginava. No quarto dele, numa gaveta trancada, havia fotografias de Lara em situações íntimas e degradantes que fizeram meu estômago revirar. Havia também um diário onde ele descrevia detalhadamente os abusos que cometia, como se fosse algo normal, rotineiro. Mas a descoberta mais chocante veio quando os peritos encontraram, escondido numa parede falsa do escritório, um cofre com documentos que revelavam algo muito maior e mais terrível do que eu poderia imaginar. Havia fotografias de outras meninas, diferentes idades, diferentes épocas. Havia recibos de pagamentos para famílias pobres da região. Havia uma agenda com nomes, endereços, idades de crianças. O Dr. Marcelo não era apenas um abusador. Ele operava uma rede de exploração infantil que funcionava há anos na região. Senhora Socorro, disse o investigador-chefe, mostrando alguns dos documentos. O que a senhora descobriu hoje salvou não apenas Lara, mas provavelmente dezenas de outras. Crianças que estavam sendo violadas sistematicamente. Esse homem mantinha contato com outros criminosos, aliciava meninas de famílias carentes, documentava os crimes. É uma das redes mais organizadas que já encontramos na Bahia. Quando voltamos à delegacia, por volta das 2 da manhã, Lara estava dormindo no colo de uma assistente social. Vê-la ali, finalmente segura, longe do homem que a torturava, me encheu de uma emoção indescritível.
Era como se finalmente pudesse respirar de novo depois de meses prendendo a respiração sem perceber. Ela vai ficar comigo? Perguntei para a assistente social. Por enquanto, sim. Ela respondeu com um sorriso gentil. Você clearly é a pessoa em quem ela mais confia no mundo, e considerando que você foi quem a salvou, vamos fazer todos os trâmites para que você tenha a guarda temporária dela enquanto o processo corre. Mas isso vai significar que vocês duas vão ter que entrar no programa de proteção às testemunhas. O programa de proteção significava identidades novas, cidade nova, vida completamente nova. Significava deixar para trás tudo o que conhecíamos para começar do zero em algum lugar onde o Dr. Marcelo e seus possíveis comparsas nunca pudessem nos encontrar. Era assustador, mas ao mesmo tempo era a chance de dar a Lara a infância segura e feliz que ela merecia ter desde o início. Naquela primeira noite na casa de apoio do programa de proteção, Lara acordou gritando por volta das 3 da manhã. Era o mesmo pesadelo de sempre. Mas dessa vez, quando ela acordou e me viu ao lado da cama, seus olhos tinham uma expressão diferente. Não era mais o terror puro que eu via antes. Era mais como alívio, como se finalmente pudesse processar que estava segura. Tia Socorro, ele não pode mais me machucar. Pode? Ela perguntou com aquela vozinha pequena que sempre me partia o coração. Nunca mais, meu anjo. Nunca mais na vida. Ele está preso longe daqui e há muitas pessoas protegendo você agora, e eu vou estar sempre, sempre do seu lado. Ela sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso pequeno mas genuíno que me deu esperança de que ela conseguiria se recuperar completamente. Nos dias seguintes, enquanto aguardávamos os trâmites para nossa realocação, recebemos notícias que mudaram ainda mais o rumo de toda a história. As investigações revelaram que a rede de exploração operava em pelo menos 5 cidades da região, envolvendo fazendeiros, políticos, locais, até mesmo alguns policiais corruptos. Mais de 20 homens foram presos e pelo menos 15 crianças foram resgatadas de situações de abuso sistemático. Lara e eu não éramos mais apenas vítima e testemunha de um crime individual. Havíamos exposto uma organização criminosa inteira que operava há mais de uma década, destruindo a vida de dezenas de crianças inocentes. Socorro, disse a promotora responsável pelo caso. Você precisa entender a dimensão do que conseguiu fazer. Por causa da sua coragem, da sua decisão de acreditar em Lara e agir imediatamente, salvamos uma geração inteira de crianças que estavam sendo sistematicamente torturadas. Do clero local. Era uma organização criminosa estruturada, com hierarquia definida, métodos específicos de aliciamento e um sistema complexo de proteção mútua que explicava por que nunca haviam sido descobertos antes. O delegado responsável pelo caso me chamou numa manhã para uma reunião reservada que mudou completamente minha compreensão sobre a dimensão do que havíamos descoberto. Senhora Socorro, preciso lhe mostrar algumas coisas que encontramos na investigação expandida. Disse ele, colocando sobre a mesa uma pasta grossa cheia de fotografias e documentos que fizeram meu estômago revirar violentamente. Havia fotografias de dezenas de crianças, meninos e meninas entre 6 e 14 anos, todas em situações degradantes e traumáticas. Havia fichas detalhadas com nomes, idades, endereços, características físicas e até mesmo preferências de cada criança. Havia uma contabilidade minuciosa dos pagamentos feitos às famílias, valores que variavam entre 200 e R$ 1.000 por mês, dependendo da idade e disponibilidade da criança. Como vocês descobriram tudo isso? Perguntei, sentindo náusea crescer no meu estômago a cada documento que via. O Dr. Marcelo era extremamente organizado e meticuloso, explicou o investigador. Ele documentava tudo, mantinha registros detalhados, tinha um sistema de arquivos que funcionava como uma empresa. Ele acreditava tanto na própria impunidade que nem se preocupou em esconder direito às evidências. Mas a descoberta mais chocante veio quando me mostraram o que encontraram no computador pessoal dele. Havia centenas de vídeos e fotografias de abusos, não apenas de Lara, mas de todas as outras crianças da rede. Havia também uma correspondência extensa com outros membros da organização,
Discussões sobre aquisição de novas crianças, planejamento de eventos especiais onde múltiplos abusadores se reuniam para violentar as vítimas sistematicamente. Este material, explicou o promotor que acompanhava a investigação, comprova que não estamos lidando apenas com casos individuais de abuso, mas com uma verdadeira indústria de exploração sexual infantil que funcionava como negócio lucrativo há mais de uma década. As crianças eram tratadas como mercadoria, compradas, vendidas, alugadas entre os membros da rede. Durante essa conversa, soube também que Lara não havia sido a primeira criança a morar na fazenda do Dr. Marcelo. Ao longo dos anos, ele havia adotado, informalmente, pelo menos 6 meninas diferentes, sempre órfãs ou de famílias extremamente pobres. Quando elas cresciam ou começavam a resistir mais, ele as devolvia para as famílias ou as transferia para outros membros da rede. O que aconteceu com essas outras crianças? Perguntei, temendo a resposta. Estamos tentando localizá-las. 2 foram encontradas em situação de prostituição infantil em outras cidades. Uma morreu em circunstâncias suspeitas aos 12 anos. As outras 3 simplesmente desapareceram dos registros oficiais. Acreditamos que foram assassinadas quando se tornaram problemáticas para a organização. A dimensão do horror que estava sendo revelado me deixava completamente abalada. Não era apenas o caso de Lara. Não eram apenas alguns homens poderosos abusando de crianças. Era uma máfia organizada, uma empresa criminosa que transformava o sofrimento infantil em lucro, que operava com a conivência e proteção de autoridades corruptas, que destruía sistematicamente a vida de centenas de crianças inocentes. Mas agora temos você e Lara, disse a promotora, tentando me dar algum conforto. Vocês 2 são as testemunhas-chave que vão derrubar essa organização inteira. O depoimento de Lara, suas observações como testemunha adulta, as evidências que vocês nos permitiram coletar, tudo isso vai garantir que esses criminosos paguem por décadas de crimes hediondos. Foi então que me explicaram os riscos reais que Lara e eu correríamos nos próximos anos. Senhora Socorro, precisa entender que estamos lidando com pessoas extremamente perigosas, com muito dinheiro, muita influência e muito a perder. Eles vão tentar de tudo para silenciá-las, seja através de intimidação, chantagem, suborno ou até mesmo violência física. Por isso, vocês 2 vão precisar ficar no programa de proteção por um tempo indeterminado. O programa de proteção às testemunhas significava que Lara e eu teríamos que assumir identidades completamente novas e nos mudar para um estado distante, onde ninguém nos conhecesse. Nossos nomes, documentos, histórias pessoais, tudo seria modificado. Eu me tornaria outra pessoa e Lara cresceria com uma nova identidade, longe de todo o trauma que havia vivido na Bahia. E minha família? Perguntei, pensando na minha mãe idosa que morava em Salvador, nos meus irmãos que dependiam da ajuda financeira que eu mandava todos os meses. Eles também correm perigo? Infelizmente, sim, respondeu o coordenador do programa. A organização tem recursos para investigar toda a sua vida, toda a sua família. Por segurança, você não poderá ter contato direto com nenhum parente pelos próximos anos. Se quiser, podemos oferecer proteção também para sua mãe, mas ela teria que aceitar entrar no programa. A ideia de ficar anos sem poder falar com minha mãe, sem poder abraçar meus irmãos, sem poder visitar os lugares onde cresci, me destroçava completamente. Mas olhando para Lara, vendo como ela estava começando a sorrir novamente, como estava dormindo melhor à noite, como estava recuperando a alegria natural de uma criança de 9 anos, eu soube que qualquer sacrifício valia a pena. Eu aceito todas as condições, disse finalmente. Faço qualquer coisa necessária para proteger Lara e garantir que esses monstros sejam condenados. Mas quero uma garantia. Lara vai ficar comigo. Não importa o que aconteça. Ela não vai ser separada de mim novamente. Ela já sofreu demais. Já foi traída por quem deveria protegê-la. Eu sou a única família real que ela tem agora. O processo de mudança de identidade levou 3 semanas para ser concluído. Durante esse tempo, ficamos numa casa de apoio em Salvador com segurança 24 horas. Lara fez sessões diárias com uma psicóloga especializada em trauma infantil,
que me disse que ela estava apresentando sinais excelentes de recuperação. Crianças são resilientes, explicou a psicóloga. Com amor, segurança e tratamento adequado, ela pode superar completamente esse trauma e ter uma vida normal e feliz. Foi durante uma dessas sessões de terapia que Lara me disse algo que mudou profundamente nossa relação. Tia Socorro, posso te chamar de mãe? Ela perguntou enquanto caminhávamos na praia de Itapuã numa tarde ensolarada. Você é a primeira pessoa na minha vida que me protegeu de verdade, que acreditou em mim, que me salvou. Você é mais mãe para mim que qualquer pessoa que já conheci. Parei no meio da areia, me ajoelhei na frente dela e a puxei para um abraço apertado, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Claro que pode me chamar de mãe, meu anjo. Na verdade, eu estava esperando você perguntar isso há dias. Eu te amo como se você tivesse nascido de mim, como se sempre tivesse sido minha filha. A partir daquele momento, não éramos mais Socorro e Lara. Éramos mãe e filha. Uma família formada não pelo sangue, mas pelo amor, pela proteção mútua, pela coragem de enfrentar juntas o pior que o mundo pode oferecer. Nossa nova vida começou numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, onde nos tornamos Maria das Graças e Beatriz Silva. Eu consegui emprego como cozinheira numa escola local e Beatriz se matriculou no 4º ano do ensino fundamental. Era estranho se acostumar com nomes novos, histórias inventadas, ter que fingir que éramos outras pessoas. Mas, gradualmente, aquela vida nova foi se tornando nossa realidade. Beatriz se adaptou à escola nova com uma facilidade que me surpreendeu e, ao mesmo tempo, me deixou orgulhosa. Em apenas 2 meses, ela havia feito amizades, estava participando de atividades extracurriculares e demonstrava uma alegria genuína que eu não via há mais de 1 ano. Era como se, longe do ambiente de terror da fazenda, ela finalmente pudesse ser a criança normal que sempre deveria ter sido. Mas nem tudo era perfeito. Ela ainda tinha pesadelos ocasionais. Ainda se assustava. Quando homens desconhecidos se aproximavam dela, ainda demonstrava um conhecimento sobre intimidade e sexualidade que nenhuma criança de 9 anos deveria ter. A psicóloga do programa me explicou que a recuperação completa poderia levar anos, que traumas tão profundos deixam marcas que às vezes nunca desaparecem totalmente. Durante os primeiros 6 meses em Minas Gerais, recebíamos atualizações mensais sobre o andamento do processo judicial na Bahia através de um coordenador do Programa de Proteção. As notícias eram sempre impactantes. A investigação continuava descobrindo novos membros da rede, novos crimes, novas vítimas. O número de pessoas envolvidas na organização criminosa já passava de 50, incluindo políticos estaduais, juízes, delegados, empresários e até mesmo alguns padres. Maria das Graças, disse o coordenador durante uma de nossas reuniões mensais. Preciso informar que o Dr. Marcelo e os principais membros da organização vão tentar de tudo para evitar o julgamento. Eles têm recursos financeiros ilimitados, advogados especializados em casos complexos e ainda mantêm influência política na região. Já houve 2 tentativas de localizar vocês através de investigadores particulares. A informação me gelou o sangue. Eles chegaram perto de nós? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Não, vocês estão completamente seguras. Nosso sistema de proteção funcionou perfeitamente. Mas isso significa que vocês vão ter que permanecer no programa por mais tempo do que inicialmente planejado. Provavelmente até após o julgamento e condenação definitiva. Foi durante esse período que Beatriz começou a fazer perguntas mais profundas sobre nossa situação. Mãe, por que a gente não pode visitar a vovó? Por que a gente teve que mudar de nome? Por que não podemos voltar para a Bahia nunca mais? Perguntou numa tarde, enquanto eu a ajudava com a lição de casa. Eram perguntas para as quais eu não tinha respostas simples, perguntas que me obrigavam a explicar para uma criança de 9 anos conceitos complexos sobre justiça, proteção e segurança. Meu amor, eu disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. Lembra quando a gente conversou sobre como algumas pessoas fazem coisas muito ruins com crianças? E lembra que a gente teve que contar para a polícia sobre essas coisas ruins para proteger outras crianças? Ela assentiu. Bem, essas pessoas ruins não gostaram que a gente contou
Verdade. Então agora a gente precisa ficar longe delas por um tempo, até que elas sejam punidas e não possam mais fazer mal para ninguém. E quando isso vai acontecer? Ela perguntou com aquela lógica direta das crianças. Não sei exatamente, mas sei que um dia vamos poder ser livres de novo. E enquanto isso, nós temos uma nova vida aqui, novos amigos, uma nova casa. Não é tão ruim assim, é? Ela sorriu e concordou, mas eu podia ver em seus olhos que ela sentia falta da vida que tínhamos antes, mesmo sabendo que aquela vida estava cheia de sofrimento para ela. O julgamento foi marcado para acontecer 2 anos após nossa mudança para Minas Gerais. 2 semanas antes da data, o coordenador do programa veio nos visitar pessoalmente com uma notícia que mudou tudo novamente. Maria das Graças, Beatriz, vocês vão ter que voltar à Bahia para depor no julgamento. Sabemos que é assustador, mas seus depoimentos são fundamentais para garantir a condenação dos criminosos. A ideia de voltar à Bahia, de ver novamente o Dr. Marcelo, de relembrar todos aqueles detalhes traumáticos na frente de um júri, me apavorava. Mas a ideia de que ele pudesse escapar da punição por falta do nosso testemunho me apavorava ainda mais. Beatriz também vai ter que depor? Perguntei. Sim, mas vai ser feito de forma especial, numa sala preparada para crianças, com todos os cuidados psicológicos necessários. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, lembre-se, você pode apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Isso fortalece esse canal de luz e nos permite continuar espalhando essas mensagens com todo o carinho para mais pessoas que precisam ouvir histórias de coragem e superação. A preparação para o julgamento durou 2 semanas intensas. Tivemos que revisar todos os detalhes do caso com os promotores, preparar nossos depoimentos, nos acostumar novamente com nossos nomes verdadeiros. Beatriz, que já tinha 11 anos e havia crescido muito durante nossos 2 anos em Minas Gerais, demonstrou uma maturidade impressionante ao aceitar a responsabilidade de testemunhar. Mãe, eu não tenho mais medo dele, ela me disse na véspera da viagem. Ele me machucou quando eu era pequena e não sabia me defender. Mas agora eu sei que o que ele fez foi errado. Sei que existem pessoas para me proteger. E sei que meu depoimento pode ajudar outras crianças que passaram pelo que eu passei. O julgamento aconteceu no Fórum de Salvador, com esquema especial de segurança. Havia mais de 100 policiais no prédio, promotores federais, juízes especializados em crimes organizados, jornalistas de todo o país. O caso havia se tornado nacional, sendo considerado um dos maiores esquemas de exploração sexual infantil já descobertos no Brasil. Quando entrei na sala do tribunal e vi o Dr. Marcelo pela primeira vez em 2 anos, senti uma mistura estranha de medo e pena. Ele havia envelhecido drasticamente. Estava magro, grisalho, com uma aparência derrotada que contrastava completamente com o homem poderoso e intimidador que eu conhecia. Ao lado dele estavam outros 17 réus, todos algemados, todos com a mesma expressão de derrota. Meu depoimento durou 4 horas. Contei novamente toda a história, desde a primeira pergunta de Lara até a nossa fuga da fazenda. Os advogados de defesa tentaram me desestabilizar, questionaram minha memória, sugeriram que eu havia manipulado Beatriz, insinuaram que eu tinha motivações financeiras para mentir. Mas eu estava preparada. 2 anos de terapia, 2 anos processando aqueles eventos, 2 anos vendo Beatriz se recuperar, me deram uma clareza e uma força que eu não tinha antes. Doutor, eu disse para um dos advogados que tentava me confundir com perguntas capciosas. Eu perdi meu emprego, minha casa, meu contato com minha família, minha vida inteira para proteger essa criança. Se eu quisesse dinheiro ou fama, teria vendido minha história para a imprensa há muito tempo. Eu estou aqui porque uma menina de 9 anos confiou em mim o suficiente para me contar o pior segredo da vida dela. E porque acredito que crianças merecem ser protegidas de monstros como seu cliente. O depoimento de Beatriz foi ainda mais impactante. Ela entrou na sala especial, preparada para crianças, com uma postura confiante que me encheu de orgulho. Durante 2 horas, ela relatou seus traumas com uma clareza e uma coragem que deixaram todos na sala emocionados. Quando terminaram de perguntar sobre os abusos,
Ela pediu para falar mais uma coisa. Eu quero que todo mundo saiba. Ela disse olhando diretamente para a câmera que transmitia seu depoimento para a sala do júri. Que o que aconteceu comigo não foi culpa minha. Eu era uma criança. Eu não sabia que era errado. Eu não podia me defender. Mas agora eu sei que existem adultos bons no mundo. Adultos que protegem crianças em vez de machucá-las. E eu quero que outras crianças que estão passando por isso saibam que elas podem confiar nesses adultos, que elas podem pedir ajuda, que elas não estão sozinhas. O julgamento durou 2 semanas. Foram ouvidas mais de 40 testemunhas, apresentadas centenas de evidências, revelados detalhes tão chocantes sobre a organização criminosa que vários jurados pediram pausas para se recompor emocionalmente. Quando chegou a hora da sentença, o silêncio no tribunal era absoluto. Nos crimes de estupro de vulnerável, associação criminosa, tráfico de pessoas e corrupção, anunciou o juiz-presidente, consideramos todos os réus culpados por unanimidade. As penas variaram entre 15 e 45 anos de prisão. O Dr. Marcelo foi condenado a 38 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem direito à progressão por 15 anos. Quando saímos do tribunal naquela tarde, eu e Beatriz não éramos mais as mesmas pessoas que haviam entrado. Não éramos mais vítimas fugindo de seus algozes. Éramos sobreviventes que haviam enfrentado o mal e vencido. Éramos uma família forjada na dor, mas unida pelo amor incondicional e pela coragem de lutar pela justiça. Carregava uma emoção que eu nunca havia ouvido antes. Maria das Graças, Beatriz, preciso compartilhar com vocês algo extraordinário que aconteceu após o julgamento, ela disse. E eu pude perceber que estava emocionada. Nas últimas semanas, recebemos mais de 200 ligações de famílias de todo o Brasil relatando situações semelhantes. Aparentemente, a repercussão do caso de vocês encorajou centenas de pessoas a denunciarem abusos que estavam acontecendo em suas comunidades. A notícia me deixou simultaneamente esperançosa e devastada. Esperançosa porque significava que outras crianças estavam sendo salvas. Devastada porque confirmava que o horror que descobrimos na Bahia não era um caso isolado, mas apenas a ponta de um iceberg gigantesco de sofrimento infantil que existia silenciosamente em todo o país. Quantas crianças foram resgatadas? Perguntou Beatriz, que agora com 11 anos havia desenvolvido uma consciência social impressionante sobre a importância da nossa luta. Até agora, 143 crianças foram retiradas de situações de abuso direto, respondeu a promotora. Mas o impacto vai muito além disso. Criamos protocolos nacionais para a identificação precoce de redes de exploração, treinamos milhares de profissionais da educação e saúde para reconhecerem sinais de abuso, estabelecemos canais de denúncia específicos para casos complexos. Ela nos explicou que nosso caso havia se tornado um marco na luta contra a exploração sexual infantil no Brasil, sendo estudado em universidades, usado como base para novas leis e citado em campanhas nacionais de conscientização. Vocês não salvaram apenas Beatriz, disse ela. Vocês salvaram uma geração inteira de crianças que agora têm mais proteção, mais oportunidades de serem ouvidas, mais chances de escaparem de situações de violência. Mas havia também uma notícia pessoal que mudou nossa vida de forma definitiva. As investigações mostraram que Beatriz não é filha biológica do Dr. Marcelo, revelou a promotora com cuidado. Ela é filha de uma das primeiras vítimas da rede, uma menina de 13 anos que foi violada e morreu no parto em 2014. O Dr. Marcelo registrou a criança como filha própria para ter controle total sobre ela desde bebê. A revelação foi devastadora para Beatriz, que passou semanas processando a informação de que toda sua origem havia sido uma mentira, de que sua mãe verdadeira havia sido também uma vítima criança que morreu por causa dos mesmos crimes que ela havia sofrido. Mas, gradualmente, essa descoberta também trouxe uma estranha paz. Ela finalmente entendeu que não havia nenhum vínculo genético, nenhuma conexão real com o homem que a havia torturado. Isso significa que você é minha família de verdade desde o começo, ela me disse numa tarde, enquanto caminhávamos no parque perto de nossa casa. Não apenas a pessoa que me salvou, mas a pessoa que sempre foi minha mãe de coração.
mesmo antes de a gente saber. Naquele momento, chorando de emoção no meio do parque, entendi que nossa jornada havia nos transformado de duas pessoas fugindo do mal em uma família genuína, fortalecida pelas adversidades, unida pelo amor incondicional. Durante os meses seguintes, começamos a receber visitas de outras famílias que haviam passado por situações similares. Mães que haviam salvado filhos de pais abusadores, crianças que haviam encontrado coragem para denunciar, parentes violentos, adultos que haviam sobrevivido a traumas de infância e agora dedicavam suas vidas a proteger outras crianças. Nossa casa se tornou um ponto de encontro informal para sobreviventes. Um lugar onde pessoas que haviam enfrentado o pior da natureza humana podiam compartilhar suas experiências e encontrar força mútua. Foi durante uma dessas reuniões que Beatriz, agora com 12 anos, anunciou sua decisão sobre o futuro. Quando eu crescer, quero ser psicóloga infantil e advogada especializada em direitos da criança, ela disse para um grupo de 10 famílias que estava visitando nossa casa. Quero ajudar outras crianças como vocês me ajudaram. Quero fazer com que homens maus paguem pelos crimes que cometem. Quero garantir que nenhuma criança tenha que passar pelo que eu passei. A maturidade com que ela falava, a clareza de propósito que demonstrava aos 12 anos, me encheu de um orgulho indescritível. Ela havia transformado seu trauma em missão de vida, seu sofrimento em força para ajudar outros. Era a prova viva de que mesmo as crianças que sofrem as piores violências podem se recuperar completamente e usar suas experiências para tornar o mundo melhor. 3 anos após o julgamento, quando Beatriz completou 14 anos, decidimos contar nossa história publicamente pela primeira vez. Um documentarista independente nos procurou para fazer um filme sobre redes de exploração infantil no Brasil. E depois de meses de reflexão, decidimos participar. Mãe, disse Beatriz, se nossa história pode ajudar outras crianças, se pode ensinar adultos a perceberem sinais de abuso, se pode encorajar mais pessoas a denunciarem, então vale a pena nos expormos. O documentário Vozes do Silêncio foi lançado em 2028 e ganhou vários prêmios internacionais, mas mais importante que qualquer reconhecimento foi seu impacto social. Nas semanas seguintes ao lançamento, o Disque 100 recebeu um aumento de 400% nas denúncias de abuso sexual infantil. Centenas de crianças foram resgatadas de situações de violência. Dezenas de redes criminosas foram descobertas e desmanteladas. Mas o momento mais emocionante foi quando recebemos uma carta de uma menina de 10 anos de Santa Catarina. Tia Socorro e Beatriz. Ela escreveu com uma caligrafia infantil. Eu assisti o filme de vocês com minha professora na escola. Eu quero contar que meu padrasto fazia coisas ruins comigo, igual o pai do Beatriz fazia com ela. Mas depois que vi vocês falando que não era culpa da criança, que adultos bons iam me proteger, eu tive coragem de contar para minha professora. Agora ele está preso, e eu estou morando com minha vovó que me ama muito. Obrigada por me ensinar a ser corajosa. Quando li aquela carta, percebi que nossa jornada havia valido a pena completamente. Uma menina de 10 anos havia encontrado coragem para se salvar porque viu nossa história, porque entendeu que não estava sozinha, porque aprendeu que adultos podem proteger crianças em vez de machucá-las. Éramos parte de uma corrente de proteção que se espalhava pelo país, salvando vidas uma de cada vez. Hoje, 5 anos após aquele dia fatídico na fazenda, Beatriz tem 16 anos e é uma adolescente brilhante, confiante, cheia de sonhos e projetos para o futuro. Ela namora um menino gentil de sua idade, tem um grupo sólido de amigos, tira notas excelentes na escola e já começou a fazer trabalho voluntário com crianças em situação de risco. Ela raramente fala sobre o passado, mas quando fala, é sempre de forma positiva, como alguém que superou completamente seus traumas. Mãe, ela me disse recentemente, às vezes eu fico pensando como seria minha vida se você não tivesse acreditado em mim naquele dia, se você tivesse achado que eu estava mentindo, se você tivesse tido medo de me ajudar, se você não tivesse sido corajosa o suficiente para me salvar. A pergunta me fez refletir sobre quantas crianças podem estar passando por situações similares agora mesmo, esperando por um adulto corajoso que acredite nelas e as proteja. Eu sempre acreditaria em você,
respondi. Crianças não mentem sobre coisas assim. E mesmo que mentissem, o risco de não acreditar numa criança que está sendo violentada é infinitamente maior que o risco de acreditar numa criança que está mentindo. Adultos têm a responsabilidade de proteger crianças, sempre, sem exceção. Nossa história não termina aqui, é claro. Todos os dias recebemos mensagens de famílias que estão passando por situações similares, pedindo conselhos, buscando força para enfrentar seus próprios demônios. Todos os dias, Beatriz e eu nos lembramos de como a coragem de uma pessoa pode mudar vidas inteiras, pode salvar gerações, pode quebrar ciclos de violência que se perpetuam há décadas. Criança. Ela recebeu uma bolsa de estudos integral numa das melhores universidades do país, não apenas pelo seu excelente desempenho acadêmico, mas também pelo seu histórico de superação e dedicação à causa da proteção infantil. Ela é uma jovem linda, inteligente, determinada, que transformou completamente sua dor em propósito de vida. Há 3 meses, ela me disse algo que mudou para sempre minha percepção sobre nossa jornada. Mãe, eu sei que isso pode soar estranho, mas às vezes eu sou grata pelo que aconteceu comigo. Eu a olhei assustada, sem entender como ela poderia se sentir grata por ter sido violentada durante anos. Não grata pelos abusos, ela explicou rapidamente, mas grata porque eles me trouxeram até você, grata porque me tornaram uma pessoa capaz de entender a dor de outras crianças, grata porque me deram um propósito claro na vida. Se eu tivesse tido uma infância normal, ela continuou, talvez nunca tivesse conhecido você, talvez nunca tivesse descoberto minha vocação para ajudar crianças vulneráveis, talvez nunca tivesse desenvolvido a empatia e a força que tenho hoje. Obviamente, eu preferia que nenhuma criança passasse por isso, mas já que passou, pelo menos posso usar minha experiência para transformar a realidade de outras crianças. A maturidade com que ela enxergava sua própria história me deixava simultaneamente orgulhosa e emocionada. Ela havia conseguido algo que muitos adultos lutam a vida inteira para alcançar: transformar trauma em propósito, dor em força, sofrimento em compaixão pelos outros. Ela era a prova viva de que é possível superar qualquer adversidade quando se tem amor, apoio e determinação. No mês passado, recebemos uma visita que nos encheu de esperança sobre o futuro. Era Camila, uma jovem de 21 anos que havia sido resgatada de uma rede de exploração sexual 5 anos atrás, inspirada pelo nosso caso. Ela tinha acabado de se formar em psicologia e vinha nos contar que havia conseguido um emprego numa organização não governamental que trabalha com reabilitação de crianças vítimas de abuso. Beatriz, socorro, ela disse. Vocês não sabem o impacto que tiveram na minha vida. Quando eu vi vocês falando no documentário sobre como é possível reconstruir a vida depois do trauma, sobre como uma família pode nascer do amor e não apenas do sangue, eu encontrei esperança para continuar lutando. Ela nos contou que havia passado por anos de terapia, momentos de depressão profunda, pensamentos suicidas, mas que nossa história havia sido uma âncora de esperança nos momentos mais difíceis. Agora eu quero fazer pelos outros o que vocês fizeram por mim, ela disse. Mostrar para crianças que estão sofrendo que existe luz no fim do túnel, que é possível ser feliz novamente, que o amor verdadeiro existe e pode curar qualquer ferida. Naquele momento, ouvindo Camila falar, eu entendi que nossa história havia se tornado muito maior do que jamais imaginei. Não era mais apenas sobre mim e Beatriz. Era sobre uma rede de proteção e amor que se espalhava pelo país inteiro, salvando vidas uma de cada vez. Durante estes anos todos, mantivemos contato com muitas das famílias que conhecemos através do programa de proteção e das organizações que trabalham com crianças vítimas de violência. Formamos uma espécie de família estendida, unida não pelo sangue, mas pela experiência compartilhada de ter enfrentado o pior da natureza humana e ter encontrado força para reconstruir nossas vidas. Mensalmente, organizamos encontros virtuais onde pessoas de todo o Brasil compartilham suas experiências, dão apoio umas às outras, celebram conquistas e oferecem ajuda em momentos difíceis.
Beatriz sempre participa desses encontros, oferecendo sua perspectiva única como alguém que passou pela violência na infância e se recuperou completamente. O que eu sempre falo para as crianças, ela costuma dizer durante esses encontros, é que o trauma não define quem vocês são. Vocês são muito mais do que o pior que aconteceu com vocês. Vocês são sobreviventes, lutadores, pessoas especiais que têm a capacidade de transformar sua dor em força para ajudar outros. Há 2 anos, decidimos criar uma organização não governamental própria, chamada Vozes de Esperança, dedicada especificamente a treinar adultos para reconhecerem sinais de abuso infantil e saberem como agir quando uma criança precisa de ajuda. Já treinamos mais de 10.000 professores, médicos, assistentes sociais, familiares e membros da comunidade em todo o Brasil. O programa de treinamento que desenvolvemos ensina às pessoas que qualquer criança pode ser vítima de abuso, independente da classe social, religião ou estrutura familiar. Ensina que crianças raramente mentem sobre abuso sexual, que sempre devemos acreditar quando uma criança nos conta que está sendo violentada. Ensina que sinais como mudanças bruscas de comportamento, conhecimento sexual inapropriado para a meia-idade, medo excessivo de adultos específicos podem indicar que uma criança está sofrendo violência. Mas, principalmente, nosso programa ensina que qualquer adulto pode ser a diferença entre uma criança que continua sofrendo em silêncio e uma criança que é salva e tem a chance de reconstruir sua vida. Você não precisa ser psicólogo, assistente social ou policial para salvar uma criança. Eu sempre falo nos treinamentos. Você só precisa ter coragem de acreditar, de agir e de buscar ajuda profissional. No último ano, nossa organização recebeu mais de 5.000 ligações de pessoas relatando suspeitas de abuso infantil. Dessas, pelo menos 800 resultaram em crianças sendo efetivamente resgatadas de situações de violência. 800 vidas salvas porque adultos tiveram coragem de agir, de acreditar em uma criança, de não se omitir diante do sofrimento alheio. Recentemente, Beatriz começou a escrever um livro sobre sua experiência, destinado a adolescentes que passaram por traumas similares. Quero falar diretamente com eles, ela me disse. Quero que entendam que não importa o que aconteceu no passado, eles têm o direito e a capacidade de construir um futuro feliz e significativo. O livro dela vai se chamar A Menina que Encontrou Sua Voz, e já temos uma editora interessada em publicar. Ela pretende doar todos os direitos autorais para organizações que trabalham com crianças, vítimas de abuso, garantindo que sua história continue salvando vidas mesmo depois que estivermos longe. Enquanto ela escreve seu livro e eu continuo coordenando nossa ONG, olhamos para trás e vemos uma jornada inacreditável. Começamos como 2 pessoas fugindo do horror, sem saber o que o futuro nos reservava. Hoje somos uma família sólida, uma organização que impacta milhares de vidas, uma história de esperança que mostra para o mundo inteiro que é possível superar qualquer adversidade. Mas nossa missão está longe de terminar. Enquanto houver crianças sofrendo violência, enquanto houver adultos se omitindo diante do sofrimento infantil, enquanto houver predadores se aproveitando da inocência e vulnerabilidade das crianças, nós continuaremos lutando, continuaremos contando nossa história, continuaremos ensinando que o amor pode vencer o mal. Esta história que contei para vocês hoje não é apenas minha e de Beatriz. É a história de todas as crianças que estão sofrendo violência silenciosamente neste exato momento. É a história de todos os adultos que têm a oportunidade de fazer a diferença na vida de uma criança, mas precisam encontrar coragem para agir. Se você chegou até aqui, se ouviu nossa história completa, é porque tem um coração sensível ao sofrimento alheio, é porque acredita que crianças merecem proteção, é porque entende que todos nós temos responsabilidade de cuidar dos mais vulneráveis. E isso me enche de esperança sobre o futuro. Quero fazer um pedido final para vocês. Se em algum momento da vida uma criança confiar em você o suficiente para contar que está sendo violentada, acredite nela. Não questione, não duvide, não peça provas.
Apenas acredite e busque ajuda profissional imediatamente. Ligue para o 190, ligue para o 100, procure o conselho tutelar, procure o Ministério Público. Sua coragem pode ser a diferença entre uma vida destruída e uma vida salva. E se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho. Nos comentários, conte para a gente. Você já presenciou alguma situação suspeita envolvendo crianças? Como você reagiu? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais de abuso e agirem da forma correta. E lembrem-se sempre, vocês podem ser a voz que uma criança está esperando para ser ouvida. Vocês podem ser a proteção que uma criança precisa para sobreviver. Vocês podem ser o amor que vai ajudar uma criança a se recuperar e reconstruir sua vida. Obrigada por me ouvirem até aqui. Obrigada por se importarem com as crianças do nosso país. Obrigada por fazerem parte dessa corrente de proteção e amor que pode transformar o Brasil num lugar mais seguro para nossas crianças. Juntos, podemos garantir que histórias como a nossa se tornem cada vez mais raras e que todas as crianças tenham direito à infância feliz, protegida e cheia de amor que merecem. Com muito amor e esperança, Socorro e Beatriz, suas amigas da família Vozes de Esperança.